Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão. Porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra o martírio do apóstolo São Barnabé. Ele era natural da ilha de Chipre e foi um dos primeiros fiéis de Jerusalém. Pregou o evangelho em Antioquia e acompanhou São Paulo em sua primeira viagem apostólica. Tomou parte no Concílio de Jerusalém, voltando à sua pátria para pregar o evangelho. Aí morreu. É interessante que a igreja coloca São Barnabé como apóstolo, mas ele não era do grupo dos 12. Né? Barnabé, ele era companheiro de São Paulo. Como Barnabé ajudou tanto São Paulo. Ele ajudou bastante São Paulo nas viagens que São Paulo fez. No dia de hoje, peçamos a São Barnabé que ele venha em nosso socorro. É interessante que nos Atos dos Apóstolos, depois vocês peguem o capítulo 11, do versículo 21b até o 26, e depois vai para o 13, de 1 a 3. E aqui se fala quem era a pessoa de Barnabé. Algumas características. Aqui diz que Barnabé, ele era um homem muito bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, ali, quando Paulo começou a pregar, a anunciar o evangelho, tudo, o povo foi ficando admirado com as ações de Deus. Barnabé, quando ele chegou lá, ele ficou assim, maravilhado de ver tantas pessoas que ali em Antioquia havia se convertido. E aqui que vai dizer que foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo foram chamados de cristãos. Pela primeira vez. Por enquanto ainda não se tinha, não se dizia. Eram os pagãos que estavam seguindo os apóstolos, eram os judeus convertidos que estavam seguindo os apóstolos, mas ali em Antioquia foi a primeira vez. E esse homem, Barnabé, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. No dia de São Barnabé, veja o que é que se coloca, como ele era conhecido. Ele era conhecido como um homem bom. E ele anunciou, pregou o evangelho, como está se falando na primeira leitura hoje. Em vossos caminhos anunciai o reino do céu. O reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos. Todas essas coisas, purificai os leprosos, expulsar os demônios. Tudo isso Barnabé fez. Mas Barnabé era conhecido como um homem bom. Meus irmãos,
Nós católicos precisamos ser conhecidos como pessoas boas. Nos lugares aonde nós estivermos, as pessoas devem olhar para nós, principalmente aqueles que estão longe de Deus, e que Jesus nos convidou ontem a ser sal e nos convidou a ser luz. Eles precisaram olhar para nós e dizermos: que pessoa boa, ele é bom. E além de bom, cheio do Espírito Santo. Veja só, cheio da graça. Porque para Barnabé ser um homem bom como ele era preciso que realmente ele estivesse cheio do Espírito Santo, cheio da graça do Espírito Santo. E por isso as pessoas se convertiam, as pessoas mudavam de vida por causa da bondade dele, que era manifestada por essa força, pelo poder do Espírito que estava dentro dele, e ele era um homem de fé. Barnabé, ele acreditava piamente que Jesus Cristo é Deus. Ele não acreditava como os judeus somente que o Pai é Deus. Ele viu, ele creu também que além do Pai existia o Filho e além do Filho existia ainda o Espírito Santo, que ele era cheio. Aqui está a vida nossa. A minha vida, ela deve ser assim. A tua vida também deve ser dessa forma. Interessante que quando se fala sempre da lista dos apóstolos, que vai lá se elencando todos os nomes dos apóstolos, quando chega em Judas, aí diz assim: o traidor, aquele que traiu Jesus. Imagina, meus irmãos, o que fica de história daquela pessoa é que ela foi a traidora de nosso Senhor Jesus Cristo. Seguia Jesus, estava com Jesus, mas traiu Jesus. Foi isso que ficou escrito lá na vida dele, o traidor. Aí nós olhamos agora para Barnabé, e aqui vai dizer assim: ele era um homem bom. Um era o traidor, Judas, agora Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Claro, meus irmãos, que nós não temos que sair por aí perguntando o que é que fulano ou cicrano, o que essa pessoa ou aquela pessoa pensa de mim e acha de mim. Porque o mais importante de tudo é o que Deus vê em mim, não é o que as pessoas. Mas o bom testemunho, ele é importante. O que é que as pessoas falam referente a você? Você que pode ser um sacerdote como eu. Você que pode ser um religioso, uma religiosa, um missionário, ou um cristão de um modo geral. Quando as pessoas olham para você, elas dizem o quê? Que você é o quê? Uma jararaca? É um escorpião? Ah, eu não gosto daquela pessoa, ela é carrancuda. Ela só fica falando mal dos outros e é uma pessoa que está ali na igreja. Ou elas dizem assim: eu me sinto bem com aquela pessoa. É um homem de Deus, ele exala Deus. Quando ele fala, quando ele está, a vida dele contagia. Se tivesse de colocar lá na lápide, lá do seu, quando você morrer, ou quando eu morrer também, quando colocar lá na lápide, o que é que vai dizer lá? Porque na lápide de Barnabé estava escrito que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Tinha uma bondade interior que se expressava. Será que vão dizer isso de você? Ou vão dizer o quê? O que, meu Deus, vão dizer de mim
quando estiverem lá, o colocarem, era um padre bom, um padre mau. O que vai ficar na história da minha vida e o que vai ficar na história da sua vida. A gente vê aqui no Brasil tantas situações aí dos nossos governantes. E às vezes eu ouço as críticas que são feitas, o pessoal diz assim, o que é que vão dizer da história dessa pessoa? Era corrupta? Era uma pessoa má? Era isso e aquilo? Ou irão dizer, é uma pessoa boa? O que vão dizer de você? Que no dia de hoje, no dia de São Barnabé, Deus nos conceda esta graça de uma mudança interior, se é que nós não somos as pessoas tão boas assim. Que haja uma mudança e que as pessoas possam dizer, ai, que saudade daquela pessoa que era tão boa, era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, como servia a Deus. Eu nunca encontrei uma pessoa como aquela. É assim que deve acontecer. Que no dia do martírio de São Barnabé, Deus nos conceda esta graça. Vamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com uma bondade interior muito grande, e que tenhamos fé no único e verdadeiro Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Fé na Santíssima Trindade, um único Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.